esse suco gástrico ele sobe e queima as cordas vocais. E aí eu fui descobrir isso muito depois. E aí tem um tratamento com remédio, né? Eu tomo um remédio que chama Nexium, mas você precisa de receita para comprar e tal. E aí esse remédio que controlou tudo. E aí eu mudei a alimentação, né? Eu não fico mais comendo tanta coisa, principalmente antes de show. Porque quando eu tive um problema eu não sabia o que era. Então eu comia normal, mas não dá. Tem que comer comidas que evitem essa acidez demais, né? E eu jamais comi e deitei. Também é muito ruim o cara que come e deita, porque aí sobe mesmo o suco gástrico. Então, são várias coisas que eu tive que fazer para tratar e para a voz voltar. Porque o refluxo, ele vai dando uma alergia na corda vocal, vai queimando. E aí, para recuperar a corda vocal do jeito normal, demora uns 15 dias. Então, o que acontece? Você está recuperando. Dentro desses 15 dias, se tiver um ataque de refluxo de novo, mais 15 dias, entendeu? Então, você fica eternamente com essa porra e não acaba nunca. Aí dá isso que você falou, falta de ar, porque ele dá alergia no pulmão, uma série de coisas. Mas então alimentação, remédio, né? E aí os cuidados que você falou pra voz, quem canta muito com frequência assim, dormir o máximo possível, falar o mínimo possível depois do show e tal. E é isso, basicamente é isso aí. Porque é quanto a característica da guitarra, né? Teve uma mudança bem pesada do Fragile Quality pro Unfold, né? A característica da guitarra ficou em algumas músicas um pouco mais. A gente vê uma melodia bem diferente mesmo. Então, assim, o que foi que levou vocês a decidir mudar tanto assim, né? Uma característica de uma para outra, de um CD para outro? Foi realmente a renovação, a sua dedicação, né? No caso. 100% agora ao amar, que você vai dar os parabéns, porque eu achei muito bem, realmente. Então, assim, é isso mesmo. E uma curiosidade. Vamos falar um pouco mais, olhar pra cá. Que é sempre, tira essa dúvida. Obrigado. Bom, a mudança, né, do Fragile Quality pro Unfold, e no meio desses dois teve o Motion ainda aí, né? Ela foi natural por alguns aspectos, né? O primeiro deles é a mudança de um dos guitarristas, né? O Paulo era um guitarrista com uma característica muito forte, muita personalidade no jeito de tocar, de compor. E infelizmente veio a falecer agora há pouco tempo. E a pessoa que gravou o Unfold, que é o Gustavo de Paiva, é um excelente guitarrista também, mas tem outras características já, né? Então, para começar, a influência de um novo membro, isso aí sem dúvida faz diferença. Mas ao mesmo tempo, o Unfold foi gravado quase 7 anos, né? 6 anos e pouco depois do Fragile Quality. E como música e arte de maneira geral é uma expressão do que a gente é, e do que a gente pensa, e do que a gente está vivendo no momento, seria no mínimo estranho a gente gravar um disco totalmente igual ou muito parecido com o disco que foi gravado 6 anos atrás, né? Assim, se você, pelo menos os artistas que eu tenho o prazer em acompanhar durante muitos anos, você consegue ver claramente mudança de estilo e de personalidade musical ao longo da carreira, né? Então, 7 anos acho que dá tempo disso acontecer bastante. E eu espero que se daqui a 7 anos ainda estivermos tocando juntos e lancemos outro CD, que ele seja totalmente diferente do Unfold, do Motion e do... Não, o negócio o Kid Loureiro, ele subestimou ele falar. A essência tem que estar lá, né? A raiz, mas com outras influências e outras... explorando outras influências. Quanto à guitarra de 7 cordas, a gente optou por fazer um som mais pesado e mais moderno já no Motion, né? A guitarra de 7 cordas ela tem uma corda mais grave, é um Si, um Sizão, é praticamente uma corda de baixo, né? Então a gente consegue alcançar notas mais graves e com isso dá mais peso para a música, explorar riffs mais pesados, mais interessantes do que a gente estava a fim de fazer, basicamente isso. Quem é? Você pergunta pro Marcelo ou pro Edu? Peraí, a gente pergunta pro Marcelo agora. Bem, primeiro, sejam bem-vindos à cidade. E na verdade são duas perguntas. O DVD do Amácio tem alguma prévia de quando vai ser gravado, aonde? E a segunda pergunta assim, em relação a essa questão de business, assim, porque
A gravadora a gente sempre vê lá, tal, JVC e tal, mas assim, eu sempre tive a curiosidade de saber até que ponto ela colabora, principalmente financeiramente, na gravação de CD. Então, a gravadora influencia bastante principalmente no Japão, né? Que é a gravadora que mais ajuda a gente a bancar o disco, né? Mas todas as outras gravadoras dão uma grana pra gente poder fazer o disco, realizar o disco. Então, aí o Japão exige só, tem que ter um bonus track e tal, né? Às vezes eles reclamam um pouco da data, a gente quer lançar primeiro, antes que todo mundo, tem até umas coisas assim. Agora o DVD a gente está querendo fazer muito, né? A gente já era para ter feito, na verdade, já tiveram mudanças de informações, né? Mudanças de informações, aí tiveram algumas coisas que a gente teve que esperar. A gente está planejando ainda, mas é uma coisa meio cara, né, para fazer, né? Não dá para chegar, gastar uma puta grana assim, não dá loucura. Então a gente precisa ver direito ainda o local, qual é a melhor cidade para se fazer isso, com mais público, de repente Fortaleza, né? E aí, seria bom, tenho certeza que seria bacana fazer um DVD aqui. E aí a gente, é só organizar isso, mas devemos ter alguma coisa meio que em breve, assim, né? Se não lançou esse ano, talvez o ano que vem, mas é preciso fazer isso, tá? A galera tá pedindo pra caramba. Edu e Marcelo, vai são duas perguntas também. O Edu, assim, na época que tu grava, tem músicas, tanto do Angra como do Almar, que tu começa com grave, bem grave mesmo, tipo, no Angra, The Shadowhunter, grave, e por exemplo, no Almar Bullet, e no Almar Bullets on the Altar, e tipo, no estúdio, na hora de gravação da voz, você tem que ter um volume, uma impostação de voz bem alta. Como é que você faz pra ter essa impostação e não alterar o tom? E a outra, tipo, dos cartazes do show do Almar, bicho. Tem, é do Falar, a voz do Angra, e tem a logo, mano. Eu quero saber como é que tu e a banda reagem com isso, porque a galera sabe que tu foi do Angra, mas tu é Almar agora, tá ligado? Entendeu? Eu quero que eu cantando Almar, a galera tipo, carry on, não para, tá certo. Tá bom. E aí, o negócio da voz, os graves atenuados, graves belíssimos e tal. Vocês conhecem o vídeo daquele cara lá, o nome dele, meu? Magnata Ronel. O cara é gênio, né? O cara ele fala, é uma brincadeira, porque esse vídeo do Magnata Ronel é um cara do YouTube aí que ensina umas técnicas de canto, mas malucas assim, né? E ele fala isso aí, né? A galinha tem graves belíssimos. Genial. Então assim, não, a impostação depende de cada música, né? Depende de como você vai colocar Então, por exemplo, a Trace of Trade tem partes que são mais graves no começo, aí o refrão já é mais alto. Então, na gravação eu gravo separado, né? Porque até a parte da compressão do equipamento é diferente para quando você vai cantar mais baixo, mais grave, tem que ser mais comprimido. E aí se você vai soltar muita voz, tem que mudar a compressão, porque senão estoura tudo, entendeu? Então, na gravação a gente faz separado. Oi? Não, no show a gente tem a compensação dos compressores que tem da própria mesa de som, só que tem a distância do mic que a gente consegue tirar e tal. A gravação de disco é mais complicado porque é muito mais sensível, né? Então é tudo muito claro, assim, então não dá pra fazer na sequência, entendeu? Então balada, quando eu canto mais suave e tal, os caras aumentam a compressão, porque senão os volumes ficam muito diferentes, né? Agora ao vivo, quando tá a banda junto, mais barulho e tal, acaba não influenciando tanto, assim, né? Então basicamente é isso. O Marcelo vai responder a outra questão. A questão da logo do Angra, no cartaz do Almar, né, que o pessoal falou muito disso aí na internet, inclusive na época, e às vezes, apesar de hoje em dia ter internet, a gente ter essa proximidade com o fã, é difícil explicar algumas coisas. Essa, por exemplo, é algo que é atribuído a nós e que a gente não tem participação ou culpa nenhuma nisso. Né? O contratante contrata o show da banda, faz o cartaz e muitas vezes, o que é até um erro, sem passar pela aprovação da banda, o cartaz é divulgado. Aí tem lá, né? Ele acha que isso, e faz até um certo sentido, vai ajudar a vender ingresso. As pessoas, de repente, que não conhecem o Almar, mas conhecem o Angra, vão saber que o vocalista, né, tem uma história que passa pelo Angra. Então, eu acho que a intenção da pessoa que coloca isso no cartaz é essa. E a gente não
imagina, a gente nunca pediria para, né, nem para colocar a música do Angra no repertório, nem mesmo muito menos para botar o nome de outra banda para divulgar um show que é nosso, né? As pessoas que são fãs do Edu, que conhecem a história dele, sabem disso. E o Almar já tem 7 anos, eu acho que o pessoal que curte esse tipo de música já sabe a existência da banda. Com relação a repertório, por outro lado, não tem como negar o tempo e a carreira do Edu, e quão importante foi para ele, né? E para nós também, tendo ele na banda, esse momento dele no Angra. Então a gente vai estar sempre tocando uma música ou outra, principalmente as que ele compôs, né? A gente opta por tocar as músicas que foram compostas por ele, porque aí sim faz o link entre o Almar e o Angra, e aí faz algum sentido, mas não como uma parte grande do show, e sim como um momento especial ali para honrar, né, e prestigiar os fãs com esse momento. Symbols? O Symbols foi minha primeira banda, vamos dizer assim, mais profissional, né? Mas é bem antiga, assim, de 1998. E aí... mas é uma banda que, assim, tem uma galera que gosta, mas não tem expressão do Angra, né? Por isso que a gente toca o Angra, né? Mas respondendo o que ele falou, o Almar hoje já é uma banda consolidada, entendeu? Então, na verdade, a gente faz uma música ou duas no máximo do Angra no show do Almar, porque não precisa ficar tocando o Angra mais, né? O Almar já tem uma carreira, já tem fãs do Marcelo, fãs do Moreira, fãs meus que me seguem desde o Angra, agora fãs do Diogo, né, do Rafael Davos, que é o baixista. Então, a banda já tem uma construção histórica aí que já anda sozinho. Mas é o que o Marcelo falou, às vezes o cartaz é o cara que faz, e muitas vezes o cara meio que exige isso, entendeu? Fala, tem que ter, porque... Até que ele falou, a gente entende, porque muita gente talvez não conheça o Almar ainda, né? O Angra é uma banda de 20 anos, né? Então o cara de repente passa na frente, vê um cartaz, vê o logo ali, fala, nossa, peraí, é o Angra. Aí que ele vai ver, show da banda do vocalista do Angra, legal. De repente isso traz o cara pro show, entendeu? É só isso, não tem muito... Mas a gente procura não pôr mesmo, né? Até porque, como eu falei, já tem bastante fã do Almar, mas é sempre, pro contratante é importante. Bom, minha pergunta para vocês dois aí, quero mostrar aí a menina, e a minha pergunta é para os dois, né? É uma para cada. Como foi a tua saída do Cálice, né? E a tua chamada para o Almar? Como foi que você se sentiu e tudo? E também para o Edu, como foi a chamada dele para o Angra, né? Que foi chamado 2 vezes pelo Kiko, não foi isso? E na segunda vez que realmente você tocou, o André não chegou a sair. E como foi a sua chamada dele? Como foi você se sentiu na chamada com o Iron? Você chegou a ser convidado para fazer um teste com o Iron, foi isso? E essa é a minha pergunta, que eu bater um ponto com você no para registrar. Vocês ouviram a pergunta dele? Ouviram? Ele perguntou como é que foi minha entrada no Angra, como é que foi o convite para participar Quando teve um teste para vocalista do Iron Maiden, em 1994, eles me chamaram para fazer um teste e tal. E aí eu fiz um teste através da Rádio 97, de São Paulo, na época e tal. Então falando do Iron Maiden. Aí mandei o material para o Iron Maiden lá, depois o empresário deles, né, o Dick Bell, que é um dos caras da produção, entrou em contato com a gravadora do Mitrium, que era a minha banda na época. E aí rolou um papo e tal, mandei mais coisas, mas acabaram depois escolhendo o Blazing Baby. Enfim, aí do Angra foi, você falou, né? Me chamaram para entrar no Angra para gravar o Fireworks. E aí, no fim das contas, o André acabou não saindo. Aí eu continuei no Symbols. Depois, quando o André saiu de fato, aí me chamaram para gravar o Rebirth. Aí foi que eu não entrei na banda e tal, mas foi legal, foi bem bacana, assim. E aí o Marcelo então vai falar do Cálice. Na verdade, eu não cheguei a sair do Cálice, né? Até o Cálice é um projeto que eu tinha há muito tempo já, quando eu entrei no Almar. E toquei aqui em Fortaleza com o Cálice, acho que 2 vezes no Forcaus, né? Que é um evento super bacana. Não sei se ainda rola Forcaus, que era nessa época, né? Não rola mais? Que pena. E depois até tivemos a oportunidade de tocar nesse mesmo evento com o Almar também. E, bom, a minha entrada no Almar, ela foi algo muito importante para mim, obviamente, para minha carreira. E na época, como foi uma coisa que aconteceu muito repentinamente, eu tive que dar uma pausa com as atividades do Cálice, que acabou cada um fazendo uma coisa e indo fazer uma coisa diferente, e não voltamos até agora, né? A gente tem ainda a intenção de gravar mais um disco juntos aí, mas não sei quando isso vai acontecer.
Bom, a gente já tinha com o Carlos tocado com o Angra algumas vezes em Brasília, abrindo o show deles, né? Já conhecíamos os integrantes, eu já conhecia muito bem o Kiko, e depois conheci o Edu também, o Felipe. E acredito que, acho que antes de mim, quem estava tocando no Almar era o Eduardo Danui, que também é meu amigo, né? Então acho que ele indicou, pelo menos a história que eu lembro aqui, não sei se eu estiver errado, né? O Edu me ligou, a gente conversou, pelo telefone mesmo acertamos as coisas. E acho que 15 dias depois foi o primeiro show, foi como sempre, como tudo no Almar, tudo muito rápido, assim, né? A gente fez duas tardes de ensaio e começou a turnê, que naquela época, inclusive, passou por aqui. A gente fez uma turnê no Nordeste que a primeira turnê que eu fiz com o Almar foi pelo Nordeste e a gente tocou aqui, eu não vou lembrar o nome, mas com certeza Hey Ho Rock Bar, né? Não, foi uma antes dessa ainda. Isso, era tipo era aberto, né? Metrópolis. O cara é tipo enciclopédia do metal de Fortaleza. Legal, mas foi isso. E é uma honra estar aqui de novo e hoje espero que vocês se divirtam muito no show, que a gente está ansioso para tocar para vocês. Pessoal, só avisar que essa é a última pergunta, tá? Infelizmente a gente tem que fazer a preparação do show, ok? Beleza. Eu queria saber a questão da mudança de vocal do Fragment Quality, do Rebuff, que era bem mais melódico para esse tom mais grave do foro e mojo. Eu queria saber o porquê, se foi uma questão de saúde mesmo ou foi pelo fato de se sentir melhor cantando do jeito que está tocando agora. Pode. Então, o lance da voz, que foi a mudança de tons, né? Na verdade, como você falou mesmo, falou certinho. O Project Quality, ele é mais melódico mesmo, né? Que os outros discos e já era uma pegada tinha um pouco de Angra ainda, né? No Project Quality. Na verdade, foi o primeiro disco que a gente gravou, já como banda. E então, assim, foi meio que proposital a gente manter ainda alguma coisa, vamos dizer, angrística, né? Pra não chocar os fãs, até pra ter uma identificação. O fã do Angra falar, ele tem o Almar também, então, e vir, né, junto com a gente e tal. Daí, mas já no Fragile Equality já tem músicas tipo a Torn, tipo a Fragile Equality, que são aí sim já mais modernas e tal. Então a gente misturou um pouco. Daí já era uma transição pro Motion, que a gente já queria fazer uma coisa bem diferente do Angra, né? E aí, obviamente, a gente optou, aí, como o outro fã falou, a guitarra de 7 cordas e tal. E então as músicas ficaram mais pesadas e aí eu fui trazendo minha voz para um tom mais natural meu, que é um tom mais grave mesmo, já podendo usar os drives como eu usava nos cymbals, que no Angra eu tive que parar de usar. E aí no Almar eu fiquei mais solto mesmo para poder cantar assim, até porque eu nunca cantei em regiões muito altas assim. Os cymbals tinha algumas coisas altas, bem agudas, mas não era eu que fazia, era o meu irmão, era o Tito, né? Então o meu máximo que eu fazia lá era um Mi, né? Pra quem toca aí a mizinha da guitarra, aquele Mi aqui em cima, uma oitava acima da corda solta, né? Da mizinha. Então, mas nunca foi minha característica cantar agudo pra caramba. Era mais grave, os drives sempre foram mais característicos, né? E aí o Almar, a gente assumiu isso e ficou natural, né? Ficou mais natural pra mim. Fechou? Vamos lá, então, galera, desculpa, por nós a gente ficava aqui trocando ideia, só que a gente tem que preparar o show e a gente quer ver vocês lá. Então a gente tá ansioso pra fazer um puta showzão aí, vai ser legal pra